Jesus não negligenciava a importância do repouso, né? Olha o que Oséias diz, gente. O profeta Oséias, ele fala: bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo, para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e depois você vai lá no canal e não deixe lá de ativar o sininho lá para que possa abençoar outras vidas. Hoje eu quero falar sobre restaurações necessárias. Olha que interessante, Marcos no capítulo 30 o que diz. Os apóstolos voltaram para a presença de Jesus e lhes relataram tudo o que havia acontecido. Aquele momento lá que Jesus manda, vocês vão pregar, né? E eles vão e eles voltam. E ele lhes disse, olha o que Jesus falou depois que os discípulos voltaram. Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo para nem comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Eu quero falar para você sobre a importância de pausas necessárias. Jesus aqui não está chamando os discípulos para um retiro espiritual. Jesus está chamando os discípulos aqui a fim de se afastarem para descansar. Deus incluiu o princípio de uma pausa semanal para o descanso. Por quê? Porque Deus sabe que a nossa mente precisam e o nosso corpo precisam de descanso. Sabe aquela parada para você refletir, para você pensar, para você descansar? Tipo assim, deixa eu parar tudo, né, aqui. Deixa eu dar um tempo aqui. Quantos casamentos, empresas, sociedades, igrejas tiveram problema sério? Alguns casamentos até terminaram em divórcio. Por quê? Porque ninguém parava para conversar, avaliar e fazer ajustes. Porque muitas vezes acreditavam que discutir a relação era perda de tempo. E na verdade perderam tempos preciosos, porque nesses momentos que nós nos afastamos para se recompor, não apenas tempo na vida nós perdemos tempos preciosos, mas também alegrias e realizações que poderiam viver em Deus. Então, em outras palavras aqui, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Aliás, lá em Isaías, existe um trecho lá de Isaías que ele fala sobre o jejum espiritual. E Jesus, ele fala assim, não foi esse jejum que eu lhes pedi, que vocês não profanem o dia do Senhor. Sabe quando a gente chega no final de semana que é pra gente estar na presença de Deus, pra gente estar com a família, pra gente falar assim, eu vou parar tudo aqui, e eu vou agora sentar e ouvir Deus falar. E a gente arruma um monte de coisa para fazer, porque a gente chega e fala assim, não, porque segunda-feira eu não vou ter tempo, na terça também, na quarta também. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, que apesar de a sua missão ser urgente, que a missão de Jesus duraria apenas 3 anos, Jesus não negligenciava a importância do repouso, né? Olha o que Oséias diz, gente. O profeta Oséias, ele fala, eis que eu o atrairei e o levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O Senhor quer que paremos para que ele possa falar no nosso coração. Isso não significa que é qualquer situação que surja, temos que parar tudo, não. Mas há determinadas pausas que são estratégicas na nossa vida. Por exemplo, o soldado ferido, ele tem que ser afastado da batalha para se recuperar. Parar, refletir, buscar o conselho do Senhor
para consertar o que for preciso. Se a gente for pensar espiritualmente, tem um momento na nossa vida que nós temos que parar e falar assim: eu vou buscar o conselho do Senhor. Lembra de Abacuque? Quando falta discernimento na vida, nós temos que subir na torre de vigia. As restaurações são necessárias, por isso as pausas são imprescindíveis. Então pense nisso. Pense nisso. Pausas são necessárias, pois quando usadas com sabedoria, critério da palavra do Senhor, pode garantir o sucesso da nossa vida, né? Peçamos a Deus que através da sua palavra e da aplicação do Espírito nos dê graça, que não apenas entender, mas também praticar as pausas necessárias para a restauração. Olha o que diz Marcos no capítulo 34. Você fala assim: mas isso foi uma vez. Não, não foi uma vez não. Porque em Marcos no capítulo 34, olha o que diz aqui, ó. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios. Não lhes era permitido que falassem, pois sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que as pessoas não têm tempo para meditar ou refletir, pois o mundo gira muito rápido e ninguém pode parar. Por quê? Porque nós acreditamos que parar seria perda de tempo, né? Então, não pense assim, não viva assim, porque você sabe como que é, né? Quantas coisas nós deixamos de fazer porque a gente quer ganhar o mundo, né? Muitas vezes precisavam... Jesus, é interessante também, eu vejo a forma didática que Jesus fazia isso. Jesus fazia isso não somente para si, mas também para ensinar os seus discípulos, porque sabia a importância de ter tempo com Deus para o seu ministério continuar frutificando. Entenda uma coisa que é importante também. Olha só, as nossas habilidades, elas não são naturais. Os nossos dons, talentos, eles foram dados por Deus. E esse ministério da vida, esse ministério da família, né, requer que estejamos conectados com Deus, fluindo sob a unção, a graça e os recursos espirituais que o Senhor provê. E a melhor forma de manter isso vivo, atuante, com discernimento, com poder, com alegria, é tempo com Deus e vida de oração. Então, eu quero que você pense o seguinte: você tem um propósito de vida que Deus trouxe para você, que você possa realizar, fazer, viver. E para isso você vai ter que estar conectado nele. Por mais que as coisas tenham urgência, existem momentos que você tem que falar: para tudo, nós não vamos caminhar enquanto o Senhor não nos der direção. Para o descanso físico e para também ter o discernimento espiritual. Eu quero orar com você. Então, vamos orar nesse momento. Pai querido, nós sabemos que esse momento que nós passamos de manhã aqui meditando na sua palavra, fazendo uma oração para começar o dia, é fundamental. Porque aqui nós já temos contato com o teu Espírito Santo e nós temos alguns discernimentos para que nós não venhamos sair atropelando o nosso dia. Mas nós sabemos também que existem outros momentos que pausas mais prolongadas são necessárias, para que nós possamos nos recompor, nos restaurar, reavaliar a nossa vida, a direção, decisões, que nós não venhamos negligenciar isso na nossa vida, porque o sucesso, as bênçãos e aquilo que o Senhor tem para nós, essas paradas são fundamentais para que nós possamos receber instrução do Senhor. Que nós não venhamos confiar na força do nosso trabalho, porque existem coisas que irão se abrir na nossa vida, é através de um milagre sobrenatural. Cremos no teu poder e nos abençoa para que nós possamos desenvolver na nossa vida aquilo que nós chamamos de um ritmo sustentável, saudável, na mente, no coração, nas emoções. Tudo isso para a glória do seu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a sua vida, que Deus possa dirigir os seus passos. Final de semana chegou, que Deus possa te dar discernimento nesse tempo aí, em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no coração e até segunda-feira.